Tá gravando, tá? Já tá gravando. Bom, senhores, então vamos começar agora. Só vou ver se o áudio tá pegando aqui. Bom, senhores, então vamos começando agora aqui, né? Para o mundo inteiro já assistindo a nossa gravação, países árabes, orientais, nórdicos, Antigo Egito, entendeu? Está sendo traduzido por inteligência artificial essa aula. Então vamos uma questão do Enem para os senhores treinarem. Uma questão que envolve geradores, resistores, cálculo de corrente, então tudo junto, né? Associação de resistores. Então veja, Enem 2022, então Enem do ano passado, né? Segundo dia, vamos lá. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a meio ohm cada, ligados em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5, esse W aqui é o que? Watt, né? E 4,5 volt de tensão. Então, potência e tensão. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volt. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Aí a pergunta é, com esse equívoco, qual a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Então, né, vamos primeiramente, você pegou a questão do Enem lá, fazer o esquema da questão. Desenhar. Então você tem 3 pilhas, vamos desenhar aqui 3 pilhas, uma pilha conectada em outra pilha, e nós sabemos que as pilhas têm 2 polos, né? Polo positivo e negativo, né? Positivo e negativo. Só que uma das pilhas, né, a terceira, está ao contrário. Está ao contrário. E aí, tem aqui conectado na lanterna, que nós vamos representar como sendo uma lâmpada aqui. O exercício diz que é uma lâmpada incandescente. Os senhores sabem o que é uma lâmpada incandescente? Lâmpada incandescente é aquela lâmpada que tem um filamento dentro dela. Não é essa lâmpada aqui não, essa lâmpada de LED, toda branquinha, não. Lâmpada incandescente é aquela lâmpada que passa uma corrente nesse filamento, ele esquenta tanto que brilha. É a lâmpada amarela, é uma lâmpada mais antiga, talvez os senhores não saibam, né? Então, uma lâmpada que tem esse filamento de tungstênio, né? Que também. Então, esse filamento ele tem uma certa resistência e, por efeito Joule, converte a energia elétrica aqui em calor e em luz. Por isso que quando você pega na lâmpada, ela está quente. Bom, ele disse que cada pilha tem resistência interna. O que isso quer dizer? Que dentro da própria pilha existe uma resistência interna. Como que seria então a representação disso? Então vamos supor, dentro da pilha tem uma resistência interna. E aqui é a bateria, uma resistência interna. E aqui é o contrário, porque a pilha está invertida, né? Então cada pilha tem uma resistência interna que eu vou chamar de Rzinho. Ok? E cada pilha produz uma tensão de 1,5 volt.
apagar esse aqui. Essa pilha também, ela produziria 1,5 volt, mas nós vamos ver aqui que vai ser negativo. Veja bem. Bom, o circuito está montado, ok? Então cada pilha com a sua resistência interna, que o exercício já deu o valor, que é meio ohm. A resistência da pilha, ele não deu, mas tem como calcular. Por quê? O exercício forneceu a potência da pilha, que é 4,5 watt, e a tensão da pilha, que é 4,5 volt. Se os senhores forem lembrar no nosso segundo bimestre, uma das fórmulas da potência elétrica é por. Lembra-se? Pio, pir e por. Por é o quê? Se a gente for lembrar, por tensão ao quadrado dividido pela resistência, né? Então, nós temos a tensão que faz a lâmpada funcionar e temos a potência que faz ela funcionar. Logo, se nós formos inverter aqui na equação, então nós temos o quê? Que resistência é igual a tensão ao quadrado dividido pela potência. O que a gente fez? Só passamos o R para cá multiplicando e o P dividindo. Ficou assim. Bom, então para calcular a resistência da lâmpada, né, vamos só substituir os valores aqui. 4,5 ao quadrado dividido por 4,5. Ora, 4,5 ao quadrado dividido por 4,5 é quanto? 4,5, né? Por quê? 4,5 ao quadrado é a mesma coisa que 4,5 vezes 4,5. E aí a gente corta um com o outro, né? Tá multiplicando, a gente pode, né, cancelar. Então a resistência aqui vai ser quanto? 4,5. O quê? Ohm. Então nós também sabemos, através das especificações da lâmpada, calcular aí a resistência dela. Beleza. O exercício pede o quê? Qual que é a corrente que circula nesse circuito, tá? Uma vez que a bateria aqui foi invertida. Vamos supor uma orientação para essa corrente, né? Vamos supor assim, ó, que essa corrente está circulando nesse sentido horário. E a corrente, nós sabemos, é representada pela letra I, de igreja. Então, ó, vamos lá então para o cálculo da corrente. Pessoal, quando nós estamos em um circuito, temos que nos lembrar do seguinte: a energia que é fornecida pela bateria, pelas pilhas, ela vai ser toda consumida pelos dispositivos que estão conectados. Quais são então, nesse caso aqui, o que é gerador e o que é receptor nesse caso? Veja bem, quando a corrente passa pela pilha na orientação correta, então essa pilha ela funciona como um gerador, tá? Então a pilha aqui, ó, cada vez que a corrente passa, ela ganha tensão aqui, né? Agora, quando a corrente passa nessa pilha que está invertida, ao invés dessa pilha funcionar como um gerador, vai funcionar como uma consumidora, como uma receptora. Ou seja, vai fazer com que a tensão diminua. Então, por isso que a tensão aqui, ela se torna negativa, ok? Então, vamos fazer o cálculo. Energia fornecida menos a energia consumida é igual a zero. Por quê? A energia fornecida é igual à consumida, então, como elas são iguais, se você fizer a subtração, é igual a zero. Qual que é a energia fornecida? Aí temos que olhar para os geradores. Nós temos duas pilhas que funcionam como geradores, porque elas estão na orientação correta. Então, essa primeira e segunda pilha, elas dão 1,5 volt cada uma. Então, vamos somar 1,5 volt. Menos, agora vai ser a energia consumida. A energia consumida vai ser a energia que essa pilha consome, a energia que cada resistência interna dessa
consome e a energia que essa lâmpada também consome. Ou seja, temos que calcular o quanto de tensão que cada resistor desse faz cair. Como que se calcula a tensão sobre o resistor? Primeira lei de Ohm, Uri. Tu lembra lá da primeira lei de Ohm? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Então cada resistor desse vai fazer uma queda de tensão de acordo com essa fórmula aqui. Lembre-se que a corrente é o que nós queremos descobrir. Então vamos lá. Corrente consumida. Vamos chamar aqui de esse resistor aqui, né? Vai ser menos a tensão nesse resistor, menos a tensão nesse outro resistor aqui, chamado de U2, menos a tensão nesse outro resistor aqui, o 3, boa tarde, menos a tensão que a própria pilha vai ter consumido na fonte aqui, 1,5, né? Menos 1,5, menos a tensão que essa resistência aqui vai fazer cair também, chamada de U4. Então, a energia fornecida menos a energia consumida. Para cada tensão dessa, vamos aplicar a primeira lei de Ohm, R vezes I. Então aqui fica 3, né? A gente pode cancelar aqui já alguma coisa, ó. Esse 1,5 aqui pode cancelar com esse 1,5. Então fica 1,5 volt menos, aqui ó, Rzinho vezes I, porque nós estamos olhando para esse resistor, menos Rzinho vezes I aqui também, menos Rzinho vezes I desse resistor aqui, menos 1 volt, isso aqui já foi, né, já cancelou, menos Rzão vezes I desse outro resistor. Isso é igual a 0. Pronto, agora é só fazer continha, porque o valor de cada resistência dessa nós temos, que é meio ohm, que o exercício deu. O valor desse resistor nós temos, que é 4,5 ohm. Vai faltar o valor da corrente, mas aí quando faltar o da corrente, a gente vai isolar a corrente e o que sobrar vai ser a corrente. Então vamos lá. Vai ficar 1,5 volt menos 3 vezes RI, né? Porque ele se repete 3 vezes assim. 3RI menos Rzão I. Igual a 0. Tá acabando. Ó, esse 1,5 volt eu vou passar para o outro lado. Então fica menos 3RI menos Rzão I igual a menos 1,5 volt. Ele estava desse lado positivo, passou para o outro lado negativo. Ó, veja, tem menos, menos, menos. Vamos multiplicar por menos 1. Aí fica tudo positivo. Beleza, multiplicamos por menos 1 nesse lado e desse lado da equação para poder sumir com o sinal do menos. Agora vamos substituir aqui, ó. Primeiro nós vamos colocar o I, que tem aqui, tanto nesse termo quanto nesse termo, vamos colocar ele em evidência. I que multiplica 3R mais Rzão é igual a 1,5 volt, né? Beleza, o que a gente fez? Só colocou o I em evidência e agora esse termo todinho que está sendo multiplicado aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, I é igual a 1,5 dividido por 3R mais Rzão. Agora vamos colocar os valores de Rzinho e Rzão. I é igual a 1,5 dividido por 3 vezes Rzinho é meio, mais o Rzão que é 4,5. Então isso vai ser 1,5 dividido por 3 vezes meio é 1,5. 1,5 mais 4,5, 6. Agora sim, quanto que é 1,5 dividido por 6? Aí tem que, vamos lá. 1,5 dividido por 6. Vamos ver se tá certo, tá certo. Tira aqui a vírgula, coloca aqui embaixo. 6, 2, 12, 3, 5. Aí. Tá?
0,25. Então a corrente do circuito vale 0,25 amperes. Bom? Então, se nós formos responder aqui, né? Zero vírgula 25 ampere. Deixa eu ver se vai. Ah, tem que fazer login. Tem que fazer o login. Mas enfim, a resposta é essa. Tá? A internet não está ajudando também. Jovem, pode pausar.